Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o amor e o medo. Geralmente, qual que é o oposto do amor que primeiro vem na nossa mente? É o ódio. E qual que é o oposto do medo? É a coragem, que é o que geralmente nós pensamos como oposto. Mas a palavra de Deus nos traz uma relação inusitada entre amor e medo. E para estudarmos isso, nós vamos ler 1 João 4,18, que diz assim: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E também em 2 Timóteo 1,7, Paulo encoraja, Timóteo dizendo assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nesses dois versículos, nós vemos que existe alguma relação entre o medo e o amor. E é isso que nós vamos meditar hoje. Primeiramente, nós vamos dissecar esse medo. Vamos trazer aqui 10 características do medo e depois 10 características do amor, onde nós vamos realmente ver que onde há medo, o amor não é aperfeiçoado, o amor não flui, o amor não floresce. Então vamos aqui comigo. Primeira característica do medo. São características óbvias, primeiro. O medo atormenta a alma com preocupações que muitas vezes são infundadas. Segunda característica. O medo é um cárcere para a alma, fazendo com que as pessoas se fechem as suas emoções dentro de si, de modo a se proteger. Então, o medo cria barreiras, cria muralhas ao redor da pessoa, impedindo tanto de os sentimentos, saírem, quanto do relacionamento com outras pessoas. Então, o medo cria barreiras que fecham a pessoa em si mesma. E o terceiro, o medo se afasta de pessoas. Ele não quer conexões para evitar ser decepcionado, ferido, abandonado ou traído. Ou seja, o medo quer evitar o sofrimento a qualquer custo, ele quer evitar, porque se ele se abrir com pessoas, se ele se conectar com pessoas, a probabilidade dessas pessoas o decepcionarem vai ser muito grande. Então, ele é muito cauteloso, ele é muito temerário, ele se afasta de pessoas no máximo que ele pode, no sentido de se defender, de evitar com que futuras decepções aconteçam. O quarto, como consequência disso que eu falei, o medo destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói casamentos, destrói relacionamentos de família, entre filhos, onde o medo reina ali de alguma maneira, realmente travando, o relacionamento das pessoas, a conexão emocional. E o quinto, o medo condena a si mesmo. Assim como a gente leu ali no versículo, a relação entre o medo e o castigo. Então, quem tem medo vive na lei do castigo. É duro consigo mesmo e não compreende o perdão de Deus. Então, ele é um legalista. Ele condena a si mesmo, ele não perdoa a si mesmo. Por isso ele não entende o perdão de Deus. Ele está sempre se culpando, trazendo sobre si esse peso de condenação, esse peso da lei, esse peso de que estou fazendo algo errado, e ele se condena por isso. E da mesma maneira, no sexto, o medo condena os outros. Da mesma forma como ele se condena, ele condena os outros, ele julga, ele não perdoa. Então, geralmente, as pessoas que são muito exigentes consigo mesmas, que têm essa tendência a se condenar, elas também transpassam isso para outras pessoas. Elas também acabam tendo essa relação de condenar o outro, de ser exigente demais com o outro, de julgar o outro, porque ela vive, como eu falei, na lei do castigo, e essa é a lei do castigo. No sétimo, o medo é incrédulo, tem dúvidas, é desconfiado, não crê no melhor.
Você já imaginou a relação do medo com a incredulidade? É bem inusitado, não é verdade? Então, quem tem medo, ele não se permite acreditar, ele não se permite se abrir para crer em algo que no melhor, em crer nas pessoas. Por quê? Porque ele está fechado, porque ele quer se proteger ao máximo. Por isso também no 8, o medo é pessimista, desiste, desmotiva as pessoas ao seu redor e espera sempre o pior cenário nas pessoas e nas circunstâncias. Pelo mesmo motivo, ele não crê no melhor, então ele vai estar sempre vendo tudo que pode dar errado. Ele vai estar sempre se precavendo contra tudo que pode dar errado, sempre se limitando, sempre se fechando, sempre levantando ainda mais essa muralha que tem ao redor dele. 9, o medo atrapalha o aprendizado e o crescimento. Uma mente temerosa é fechada e cega. Então, da mesma maneira como ele fecha as suas emoções, o medo fecha o próprio crescimento, a própria possibilidade de crescer, de aprender novas coisas. Então, indiretamente, ele acaba limitando a mente de se expandir, de aceitar novas ideias, de aceitar às vezes uma ideia diferente daquela onde ele está acostumado, onde ele está confortável. Na verdade, então, o 10º aqui, o último, o medo é egoísta, busca seus próprios interesses, não quer perder, errar ou falhar. O medo reage, se defende, dá satisfação, então ele está querendo o tempo todo proteger a si mesmo, ele está querendo o tempo todo se colocar numa situação de defensiva, onde ele quer evitar ao máximo qualquer ataque, ele quer evitar ao máximo qualquer contradição, qualquer coisa que venha contra ele, que possa porventura vir a feri-lo, vir a tirá-lo do seu status de conforto e de estabilidade, ele vai ser reativo. Então, querendo ou não, às vezes mesmo sem querer, ele vai ter uma atitude muitas vezes egoísta, se colocando numa situação de proteção, de permanecer ali naquele estado onde ele tem tudo sob controle, ou acha que tem tudo sob controle. Então, assim, resumindo, o medo, de todas essas características que a gente viu, o medo, ele não quer ser vulnerável, ele não quer ser vulnerável no sentido de exposto, ele quer se proteger, se fechar, e a gente viu aqui em quantas áreas da vida isso se reflete. Agora a gente vai ver as características do amor. E quando a gente fala em amor, não tem como a gente não falar de Deus. E o amor que a gente está falando aqui é o amor perfeito de Deus. Essas características que eu vou ler aqui do amor, elas só vão existir se elas forem pautadas no amor perfeito de Deus, sendo Ele a inspiração, sendo Ele a fonte desse padrão de amor. Então a gente vai ver aqui, dentre essas características do medo que eu li, a gente vai ver aqui como realmente o amor é antagônico ao medo. A gente vai ver realmente como o medo faz com que o amor não seja aperfeiçoado, né? Como diz ali no livro de João. Então, a primeira característica do amor, o amor é vulnerável, né? Como eu falei, no sentido de exposto. Ele se coloca na frente da batalha, ele se envolve, ele corre riscos, ele é corajoso. Então tá vendo aqui até esse corajoso, né, como oposto ao medo. Ele realmente está aberto a se envolver. Segundo, o amor não se esconde, não se retrai, não se isola, não se prende. Ele está disposto realmente a se abrir, a trocar. Terceiro, o amor tudo sofre. Ele se expõe a possíveis dores, rejeições, decepções e desapontamentos. Aqui a gente está vendo bem como é o amor de Deus, como é o padrão do amor de Deus, né? Que está disposto a tudo sofrer, está disposto a enfrentar o que der e vier, está disposto a enfrentar possíveis decepções, possíveis traições. Quarto, o amor perdoa. Perdoa infinitamente, perdoa quem não merece, perdoa antes que o outro se arrependa ou antes que o outro mude.
perdoa sem impor condições e também perdoa a si mesmo. E Jesus é o nosso grande padrão, né? O nosso grande exemplo, o nosso modelo de perdão, onde ele na cruz nos perdoou antes mesmo de nós nos arrependermos. E se nós seguimos a Cristo, se nós seguimos esse amor de Deus, nós devemos cultivar isso em nós devemos buscar sermos aperfeiçoados no amor e lançar fora todo o medo do nosso coração. No quinto, o amor se doa o seu tempo, energia e recursos. É servidor e generoso, não é condicional, mesquinho ou egoísta. Se doa até para quem não merece e não vai retribuir. O amor não acaba. Ele pode se doar ao máximo e sem egoísmo porque é infinito. Infinito porque vem de Deus e se reparte infinitamente como um amor de mãe. Então o amor de Deus, por ele ser infinito, ele não tem limites, ele não se doa aos poucos, ele não se doa com cautela, ele não se doa em porções, ele se doa infinito. Então se nós tivermos o amor de Deus na nossa vida, nós teremos um estoque infinito para liberar sobre as outras pessoas. Nós não, né, assim como uma mãe divide o seu amor entre tantos filhos, esse é o amor de Deus, um amor que não tem limites, que não precisa ser guardado para não acabar, ele é infinito. E sexto, o amor tudo crê, não se baseia na certeza, mas na fé, na esperança. Não desiste, recomeça e permanece. Crê no melhor, crê na mudança, na transformação do que não pode mais ter esperança. E ele constrói sobre ruínas. Então o amor, ele crê, ele tem essa esperança da transformação, a esperança de que as coisas podem mudar, né? A fé. O sétimo, o amor alcança os improváveis, alcança o pior dos pecadores, o mais abominável, mais sujo e cruel, alcança os desprezados por todos, o que ninguém mais quer, alcança o menor dos menores, o inculto, o louco, o miserável. O amor é ousado, se arrisca e se expõe ao pecador. E Jesus é um exemplo daquele que andava realmente com os improváveis, né? Ele andava com os ladrões, com simples pescadores, andava com prostitutas. Então, assim, ele veio para aqueles que realmente estavam precisando dele, aqueles que realmente se viam na sua condição de pecador e se colocavam numa situação de dependência de Jesus, de precisar realmente, né, reconhecendo a sua falha e precisando realmente do amor de Jesus. E 8, o amor acolhe o inimigo, aquele que te decepciona, te trai, te rejeita, te calunia, te rouba e prejudica. Então, muitas vezes nós vemos na palavra, né, de acolhermos o inimigo, de abençoarmos, de orarmos pelo inimigo, de perdoarmos o inimigo. E o 9, o amor não se baseia no passado, ele olha para frente e não teme erros futuros. Então é como o amor de Deus, ele não se baseia no nosso passado, ele não se baseia no nosso desempenho passado, mas naquilo que ele pode fazer em nós, no futuro, no seu plano. E o último, o amor é baseado na aliança e não no contrato. Não se baseia no desempenho do outro. Então, assim, a diferença entre contrato e aliança é muito clara. O contrato entre duas pessoas, os contratos que nós fazemos no mundo o tempo todo, ele tem dois lados. Se um dos lados falhar naquelas coisas que ele prometeu, esse contrato pode ser, né, terminado e se fazem novos contratos, enfim. Então, se um falhar, a gente faz a rescisão do contrato. Mas na aliança, a aliança ela é incondicional. E o nosso exemplo de aliança é a aliança de Deus conosco. Então, a aliança de Deus conosco ela é eterna. Então, a aliança de Deus conosco, mesmo o homem tendo falhado centenas de vezes, a promessa de Deus ela é eterna, ela não muda, ela não vai terminar, ela não está
condicionada ao que nós fazemos ou deixamos de fazer, ao nosso desempenho. A parte de Deus, ela é eterna. A nossa é que nós devemos trabalhar, né, para estarmos sempre nos aperfeiçoando e fazendo o nosso lado na aliança. Mas Deus não desiste de nós. Deus não rescinde o contrato conosco. Deus não termina conosco. Ele está sempre aberto. Então esse é o amor de Deus. Ele está sempre aberto. Então nós lemos aqui altíssimos padrões, né, do amor que vem de Deus. E toda essa... E será que valeria a pena realmente toda essa exposição? Valeria a pena realmente toda essa vulnerabilidade de estar exposto a possíveis traições, exposto a possíveis decepções, de envolvermos com pessoas, de doarmos a nós mesmos para pessoas? Então, por que nós estaríamos saindo da nossa zona de proteção e nos expondo, nos colocando numa situação de vulnerabilidade, quando nós realmente praticamos, somos aperfeiçoados nesse amor de Deus? Como que isso funciona? Como que nós seremos protegidos de possíveis danos futuros? Então, assim, todas as vezes, aqui vai um princípio, todas as vezes que nós obedecemos a Deus, Ele nos respalda, Ele nos garante, Ele nos patrocina, Ele traz toda a garantia, Ele está, digamos assim, ao redor de nós. Então, assim, se nós nos movemos nesse amor de Deus, é o Senhor que está envolvido em tudo isso, é o Senhor que está garantindo tudo isso. Então, toda decepção que porventura possa acontecer, todo mal que porventura possa acontecer, o Senhor está conosco, é Ele quem, é o que a palavra fala, nós nos movemos em Deus, né? Nele nos movemos, nele nós fluímos, nós não podemos, é impossível exercer esse nível de amor na nossa humanidade. A única possibilidade de exercermos esse amor, de vivermos esse amor, é se estivermos totalmente conectados com Deus, totalmente recebendo, sendo preenchidos, sendo alimentados por esse amor que vem de Deus. E como tarefa, eu não vou ler aqui agora, mas você pode ler depois, 1 Coríntios 13, de 4 a 8, onde Paulo traz ali as características do amor, que é bem isso aqui que a gente leu. E se você colocar ali, trocar amor por... colocar ali nos opostos, né? Trocar a palavra amor por medo e colocar ali os opostos, você vai ver que realmente as características do medo são opostas às características do amor. Então, que Deus te abençoe e que você realmente tenha essa coragem, essa ousadia de se expor, de se vestir desse amor de Deus, que Ele vai te garantir, Ele vai te sustentar. Amém? Deus te abençoe.